Boa noite, está no ar o Jornal da Noite, edição de domingo, 3 de novembro de 2024. Vamos às notícias. O presidente da Associação Moçambicana dos Polícias, Nazário Muanambana, diz que o acidente de viação que vitimou o diretor-geral dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, Bernardo Lidimba, deve ser investigado com profundidade, de modo a apurar as reais causas. Já o acadêmico Antônio Cipriano considera que a investigação deve ter em conta as circunstâncias, o estado da via, entre outros fatores. O ministro do Interior, Pascoal Ronda, comunicou em conferência de imprensa na noite deste sábado a morte do diretor-geral dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, Bernardo Lidimba, vítima de acidente de viação do tipo despiste e capotamento no distrito de Mapai, na província de Gaza. O presidente da Associação Moçambicana dos Polícias, Nazário Muanambane, lamentou a morte do diretor do CISI e insta as autoridades competentes a procederem com uma investigação exaustiva para determinar as causas do acidente. Nós estamos a falar de uma figura mais alta do Estado, que vera pela segurança do próprio Estado. Ainda não é uma figura que deve circular por aí, não. É preciso, de facto, e temos certeza que ele estava lá em serviço, de fato estava acompanhado, mesmo que não estava em serviço, ele não estava sozinho. Então é preciso que sejamos aqui esclarecidos o que exatamente aconteceu e os seus ocupantes ou os seus acompanhantes, em que estado se encontram. Exato. Porque estamos a falar do diretor-geral do CIS. Se tinha um motorista, qual é o estado do motorista? Se tinha ajudado do campo, qual o estado? Porque é preciso trazer uma informação completa. O acidente acontece em momentos de crise pós-eleitoral, que coloca a segurança do Estado numa incerteza, o que abre espaço para especulações. Quando nós formos a perdermos, por exemplo, neste momento em que nós estamos nessa turbulência depois da proclamação dos resultados eleitorais, com várias partes do mundo, do país, não só do mundo, em que as pessoas saem à rua, manifestam, e o local onde também aconteceu o acidente. Isso sim pode as pessoas trazer determinados comentários, até alguma forma podem as pessoas tentar de uma situação para outra. Entretanto, o acadêmico Antônio Cipriano entende que cabe aos peritos do INATRO esclarecer as circunstâncias do acidente que matou o chefe da secreta moçambicana. Não vamos minimizar o fator acidente por causa da figura. Então, quando os carros capotam no N1, em que não estão figuras sonantes, parece que isso é do mínimo, que é acidente. Então, quando os carros capotam com figuras do Estado, então não é acidente, é outra coisa. Não podemos ter esta análise seletiva. É um acidente. Vamos tratá-lo objetivamente como um acidente. Só pode ter escolta, pode ter segurança. Não quer dizer que o carro no qual a pessoa está a circular, mesmo um carro, tenha sido testado pelo percurso, não esteja sujeito a falhas mecânicas. Bernardo Lidimba ocupava o cargo de diretor-geral do CISI desde maio de 2000. O economista Egas Daniel diz que o setor do turismo poderá sofrer uma baixa no seu crescimento em 2024 devido às manifestações em curso e alerta para a redução de postos de emprego devido ao cancelamento de reservas em algumas instâncias turísticas no país. Segundo a ministra da Cultura e Turismo, Eldevina Materula, as receitas do turismo internacional atingiram no ano passado 221,2 milhões de dólares contra 200,3 milhões de dólares de igual período de 2022, o que representa um crescimento significativo desde a pandemia da Covid-19. Entretanto, o economista Egas Daniel afirma que tal crescimento ainda não atingiu níveis pré-pandêmicos e com as manifestações em curso, o setor poderá ter resultados negativos em 2024. É um crescimento percentual, significativo, talvez mostrando uma retoma gradual, pelo menos desde o que se assistiu no período da pandemia. Mas talvez é importante frisar que este crescimento
pelo menos, ainda não atingiu os níveis pré-pandêmicos. O que estou a dizer é que o número de turistas que entravam em Moçambique antes da pandemia ainda não foi atingido. Então estamos num processo gradual de recuperação. Acredito que se esta tendência não for interrompida, e é provável que seja interrompida porque tivemos cerca de cancelamento de 400 mil, pelo que eu ouvi, 400 mil cancelamentos por causa do contexto das manifestações. É provável que este número de 2022 para 2023 depois caia em 2024, porque, infelizmente, as tensões, a instabilidade política que estamos a viver, qualquer um, mesmo eu, se ouvir que há um país onde eu queria passar férias, onde as pessoas estão a se manifestar e esta manifestação resulta em vandalismo, queima de ruas, pneus, mortes, disparos, provavelmente eu poderia cancelar a minha ida para aquele país. Segundo o Egas Daniel, ainda que as manifestações sejam por curto período, a imagem de caos no país ficará registada nos potenciais turistas que viam Moçambique como seu destino preferencial. Esses cancelamentos vão impactar nas receitas do setor do turismo. Este crescimento vai ser corroído de alguma forma para o presente ano 2024, porque é uma coisa que nós temos que pôr na cabeça. Por mais que a situação volte ao normal, a imagem inicial de que há um caos que se vive em Moçambique, ela prevalece. Então, por mais que se normalize tão já, ou se normalize de forma total, alguns cancelamentos não voltarão a ser ativos. Algumas pessoas poderão definitivamente decidir e ter escolhido outros destinos turísticos. Este é o principal risco que se corre de que este aumento que faz referência seja corroído pelo contexto atual de instabilidade política que o país vive, que é um dos efeitos colaterais inevitáveis desse todo processo de caos, entre aspas, de manifestações e paralisações, às vezes violentas, se não muitas vezes violentas, que estamos a viver no presente momento. O economista alerta também para a possível redução da mão de obra no setor como consequência dos cancelamentos de reservas em algumas instâncias turísticas. Para muitos, o setor do turismo é o que permite que sejam empregos. Muitos são guias turísticos. O setor do turismo é um dos poucos setores com um impacto extremamente alto no emprego a nível local, as reservas, as pessoas que lá vão para os hotéis, arrumam as camas, as pessoas que cozinham. É um dos setores cujo efeito multiplicador a nível local é extremamente alto em termos de empregabilidade, em termos de geração do efeito multiplicador para as famílias de pequena renda. É este setor que provavelmente pode ser afetado. E muitas das vezes o efeito não é imediato. Até então, provavelmente, o efeito negativo ainda está-se a sentir de forma tímida. Mas em dezembro, quando locais que antes andavam cheios de turistas e reservados, quando passam a estar vazios e a mão de obra ter que ser despedida para não fazer face à oferta de serviço a essas pessoas, aí há de se ver o efeito desfasado, o efeito cumulativo, o efeito de médio prazo resultante da situação política instável que neste momento o país vive. As manifestações contra os resultados eleitorais e os assassinatos de Elvino Dias, assessor jurídico de Venâncio Mondlane, e Paulo Guambi, mandatário do partido Podemos, estão na sua terceira etapa, sendo marcadas por paralisação de atividades no setor formal e informal a nível nacional. Ainda no contexto das manifestações, o economista Dário Moreira considera que o encerramento dos bancos comerciais durante o movimento de agitação popular poderá causar danos significativos a curto e médio prazos na economia, visto que o sistema financeiro funciona em paralelo com a atividade econômica. Na sequência dos avisos emitidos por alguns bancos comerciais, comunicando o encerramento temporário devido às manifestações em curso, o economista Dário Moreira considera que a medida coloca em causa o desempenho do sistema financeiro nacional. Isso tem impacto no sistema financeiro, dado a redução do fluxo financeiro, isto é, acesso ao crédito e outros serviços bancários.
isto vai ter um impacto negativo primeiro, a nível dos bancos, segundo, a nível do comércio no geral. Dário Moreira entende que neste momento de crise, os bancos podem optar por meios digitais para as transações financeiras com vista a garantir e assegurar a resposta à demanda dos utentes. As empresas funcionam muito em paralelo com o sistema financeiro. A paralisação do sistema financeiro acaba criando um efeito em cadeia para outras atividades comerciais. Uma coisa é que não se entende é que numa altura que estamos a migrar para a digitalização e muitos bancos estão a apostar e estão a apoiar este mecanismo, então não se entende por que há de haver esta paralisação a nível destas instituições financeiras. Com a medida, o economista vê riscos para a economia e explica. Isto pode praticamente influenciar a questão de termos um sistema paralelo, isto é, migrar-se a fomentar-se o sistema financeiro informal, dado que o sistema formal não ajuda muito as pessoas, assim como as empresas. Então, ao meu ver, estes podem ser os impactos a nível econômico, dado que também muitas empresas precisam fazer pagamentos de salários, precisam fazer pagamentos de fornecedores, precisam fazer a aquisição de vários materiais a nível interno assim, e externo. Segundo os empresários, as manifestações convocadas por Venâncio Mondlane já estão a causar perdas significativas para a economia desde o dia 21 de outubro passado. O mercado do peixe na capital do país está a registrar fraco movimento de clientes devido às manifestações em curso no país em contestação aos resultados eleitorais. Os proprietários de alguns quiosques que funcionam naquele mercado relatam situações de agitação e fraca adesão de clientes em consequência das manifestações. O mercado do peixe na cidade de Maputo é um dos principais polos de atração turística na capital do país, oferecendo variedade de pescado aos apreciadores de mariscos. Uma ronda feita pela MBC TV este domingo confirma o receio dos turistas, tanto domésticos como estrangeiros, em frequentar este local, que normalmente aos fins de semana tem sido bastante concorrido. Os comerciantes afirmam que a falta de clientela deve-se às manifestações em curso no país. Alegria Mondlane é vendedeira neste mercado e não escondeu seu desagrado pelo impacto negativo das manifestações no seu negócio. Para falar a verdade, as coisas estão bem péssimas, não há movimento, os clientes estão com medo de se fazer, de vir ao mercado, então não trabalhamos, não se passa nada aqui. Conforme vocês veem, o mercado está aqui tudo vazio, as moscas, não há nada. Eu não estou de acordo com nada do que está acontecendo, porque nós dependemos disto para alimentar nossos filhos, dependemos disso para fazer muita coisa em nossa vida, não é? É nosso negócio, se não temos clientes não acontece nada, não temos dinheiro para, então não estou nada a favor dessas manifestações. Maria Celeste, também proprietária de um quiosque neste local, afirma que o mercado era irreconhecível neste domingo, pois o comum é a superlotação de clientes que vê no local um ponto ideal para lazer ao fim de semana. Esses dias de manifestações, o movimento está muito fraco, minha filha, muito fraco mesmo. Está a ver, nem parece um domingo, assim as mesas vazias. Deviam sentar, conversar, porque vão manifestar até quando? Que criem um diálogo para poder resolver essa situação. Está muito fraco o movimento. Os clientes já não entram como deve ser. Os clientes só falam todo momento que não entram por causa da greve. Rendimento não tem. Temos que pagar a água, energia, estabelecimento. Então, praticamente, para nós não tem nada. As manifestações convocadas por Venâncio Mondlane, candidato presidencial suportado pelo partido Podemos, estão na terceira etapa e decorrem desde quinta-feira em todo o país, cujo término está previsto para quinta-feira, 7 de novembro. Para já, a proposta é um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais atualidade.
Neste programa, o caro telespectador vai poder acompanhar discussões sobre um dos motores do desenvolvimento econômico moderno, o mercado de capitais. E ao longo do nosso programa, traremos especialistas que vão explicar-nos as suas visões sobre os desafios atuais deste mercado. Esta biblioteca é para os moçambicanos, é para os investidores, os empresários. Marque na sua agenda todas as terças-feiras, pelas 21h30, aqui na MBC TV. Vem aí! Aqui, na MBC TV. Estamos de volta. Centenas de cidadãos da comunidade moçambicana residente em Lisboa, capital portuguesa, marcharam ontem nas ruas daquela cidade em apoio às manifestações promovidas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Os manifestantes empunhavam dísticos, cartazes e bandeiras do partido Podemos e da República de Moçambique e gritavam Venâncio no poder. A moçambicana residente em Portugal, Caice Salé, descreve a seguir o cenário da marcha. Decorreu ontem em Lisboa, na capital portuguesa, uma marcha pacífica que terminou quase em ambiente festivo, com danças e cânticos moçambicanos. Pelo que tive conhecimento, esta marcha visava apoiar os movimentos que atualmente contestam os resultados eleitorais e contrastou um pouco com a nossa realidade vivenciada aí no terreno pelo formato ordeiro em que decorreu. Embora tenha mobilizado centenas de pessoas, eu acredito que a maioria daquelas pessoas são pessoas que estão radicadas cá e retornam a Moçambique de férias e não propriamente que representem o eleitorado. O seu móvel é por isso diferente dos moçambicanos que são residentes em Moçambique. Não sei se... Atrevo-me a dizer que talvez menos de 20% daquelas pessoas tenham votado. Mas isto não invalida que todos queiram o mesmo para o país, que é o bem do país. E eu penso que, no caso, o Partido Frelimo melhor deve acolher alguns destes quadros, talvez integrando-os como uma extensão de Moçambique no exterior. Muitos deles representam-nos já culturalmente pela sua forma de estar na sociedade portuguesa e usando da gastronomia e cultura moçambicana para promover Moçambique fora de Moçambique. Não sei qual será a sua expressão dentro da embaixada, mas nós neste momento temos lá um grande quadro a representar-nos, que é a doutora Stella Pinto Novo Zeca, que eu acho capaz de capitalizar isto. Quanto à expressividade da manifestação em termos de opinião pública portuguesa, eu acredito que, embora os portugueses possam ter ficado sensíveis, os de boa fé acham-nos capazes de resolver os nossos problemas internamente. Pelo que a marcha não passou de uma forma de exercício legítima de direitos dos moçambicanos, à luz de tantas outras que decorrem diária e simultaneamente em Portugal. Tanto assim é que os tabloides portugueses continuam a considerar prematuro acolher as reivindicações de Venâncio Mondlane, talvez pelo formato pouco convencional em que estão a decorrer as coisas em Moçambique. E já vi, inclusive, um jornal que o descreve como o candidato derrotado que reclama a vitória. A comentadora da MBC TV, Caice Salé, a descrever o ambiente vivido ontem nas ruas de Lisboa, manifestações a favor do candidato Venâncio Mondlane. De volta ao país, os membros da comunidade islâmica de Moçambique, depois de terem sido dispersos ontem
pela polícia na baixa da cidade de Maputo, hoje, domingo, voltaram às ruas, desta feita na marginal da cidade de Maputo, para protestar contra os raptos. Um dia depois da Polícia da República de Moçambique ter paralisado manifestações levadas a cabo pela comunidade islâmica na capital do país, através da dispersão com recurso a gás lacrimogéneo e balas de borracha, neste domingo, parte do grupo continuou com as contestações contra os resultados eleitorais. Weasel Silva é um dos líderes do grupo de manifestantes que se fizeram à marginal para continuar os protestos e afirma que há discórdia dentro da própria polícia sobre as manifestações. Como nós tínhamos planeado já com a polícia anteriormente, um grupo de polícias, pelo menos até onde eu estou informado, já estava tudo a prós com eles também. E nós iniciamos a nossa marcha, eventualmente, pronto, o nosso troço era do partido de início, que era no Mercado Central, e íamos em direção ao Samora Machel. Andamos cerca de mais ou menos 3/4 do caminho, do troço andado, e eventualmente a polícia barrou-nos pela frente e sem nenhuma razão começou a disparar o gás lacrimogéneo. Éramos um povo desarmado, éramos um pessoal super, só pacificamente estávamos lá a lutar pelos nossos direitos, por aquilo que é nosso, ok? E mesmo assim a polícia não colaborou conosco no final do dia. Acreditamos nós que no meio da própria polícia existe algum certo tipo de discórdia, porque existem alguns que apoiavam a causa e existiam alguns que estavam contra. Segundo Weasel Silva, a comunidade islâmica abraçou a causa para manifestar contra raptos que têm como alvos principais os empresários de origem asiática. Nós estamos a lutar também pelo final da opressão do povo, pelo final dos raptos, pela nossa libertação, é sobre os direitos humanos. Nós continuamos a lutar pela nossa liberdade de expressão, pelos nossos direitos como cidadão. Eu acredito que existem várias leis que deviam proteger o cidadão, ok? Começando pela própria polícia, que a polícia diz que a polícia é apartidária, ok? A polícia neste momento não está a ser apartidária ou não está a aparentar a ser, e eles estão contra nós. E agora nós estamos a lutar contra isso para termos a polícia do nosso lado, pelo menos para o nosso início. Em relação às informações segundo as quais a comunidade islâmica distancia-se das manifestações, Weasel afirma que dentro do grupo há um posicionamento diferente em relação aos protestos. Ecos de mais um dia de manifestações no país e na diáspora. Para já, vamos conferir a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Conferido o tempo, é hora de acompanharmos a opinião do professor Elísio Macamo, que faz uma radiografia da atual situação no país. O ambiente político no país não está bem. Toda a gente fala de fraude, uns dizendo que ela explica os resultados que nós temos até agora e outros dizendo que ela não explica nada. A verdade, porém, é que ninguém pode negar as irregularidades, bem como os ilícitos que foram cometidos. A questão, contudo, é que peso é que nós devemos dar a essas irregularidades e a esses ilícitos. Será que eles explicam os resultados que temos até aqui? Eu tenho as minhas dúvidas. Enquanto o Conselho Constitucional não nos elucidar melhor, gostaria de trazer 2 elementos para a reflexão. Um é de natureza geral e tem a ver com a nossa maneira de fazer as coisas. Nem sempre o que corre mal no nosso país corre mal porque alguém quer que corra mal.
Um país incapaz de introduzir a tabela salarial única sem problemas, incapaz de gerir o dinheiro que nos foi doado para mitigarmos os efeitos dos desastres naturais, apesar de termos um campeão disso na presidência, incapaz de lidar com uma violência contra o Estado que começou pequenininha e cresceu ao ponto de exigir a vinda de tropas estrangeiras, incapaz de estancar os raptos que acontecem à luz do dia, etc, etc. Esse país não vai poder gerir um processo eleitoral sem sobressaltos. Não é bom que seja assim, mas é também necessário trazer isso à colação. É verdade que parte das irregularidades e dos ilícitos está diretamente relacionada com o fato de que quem governa habituou os seus membros a pensarem que aquilo que é no seu interesse é bom, não importa se é legal ou não. Esse é um problema que teremos que abordar com honestidade no futuro, porque infelizmente não acontece apenas ao nível dos pequenos. Mesmo instituições como tribunais, para já nem falar do Conselho Constitucional, têm a tendência de agir no interesse de quem está no poder. É praticamente uma doença nacional, por assim dizer. Agora, o segundo elemento que eu trago tem a ver com a própria oposição. Mais do que qualquer outra eleição na nossa jovem democracia, esta aqui foi mesmo feita para a oposição. O descalabro que os últimos 10 anos foram davam teoricamente uma vitória certa à oposição. Só que esta é a minha opinião, atirou para o próprio pé. A emergência de uma candidatura independente apenas apoiada por um partido ainda insignificante no panorama político nacional desviou a disputa eleitoral do campo governo versus oposição. E uma parte importante da disputa eleitoral passou a ser dentro da própria oposição. Isto é, a oposição disputou principalmente o voto da própria oposição. E isto fez com que fosse fácil para o partido no governo lutar apenas pela manutenção do seu eleitorado. Algo que parece ter conseguido, independentemente do papel que as irregularidades e os ilícitos desempenharam. Infelizmente, mesmo agora, nota-se uma certa fragilidade na oposição. Eu acho que faria muito sentido, por exemplo, que este momento fosse usado para uma melhor articulação dos protestos, tanto mais que existe o perigo real de que os atuais degenerem num caos que ninguém vai conseguir controlar. Portanto, estes dois pontos precisam de ser considerados para uma avaliação sensata e razoável dos resultados destas eleições. Eles não retiram o mérito à acusação de fraude, mas também não a validam. Pessoalmente, e embora possa ferir algumas suscetibilidades, tenho enormes dificuldades em aceitar que as irregularidades e os ilícitos tenham dado a vitória a Frelimo, embora sem eles a diferença de certeza não fosse ser a mesma. Apesar de tudo isto, a oposição ainda pode ganhar estas eleições do ponto de vista moral se ela souber tirar as devidas ilações. É agora, e mais do que nunca, que ela deve apostar nas instituições e nos procedimentos. E essa aposta não se faz descredibilizando essas instituições, mas com propostas concretas sobre o que precisa de mudar ao nível de seu funcionamento. Tudo o que põe em causa as instituições reforça a Frelimo neste momento. Sobretudo, aqueles dentro da Frelimo que dela vivem da sua instrumentalização, e isso prejudica a oposição ao mesmo tempo que retira a esta última a legitimidade moral que precisa de ter para liderar as mudanças que se impõem no país e que a Frelimo é cada vez menos capaz de fazer. Há vitórias que se apresentam como derrotas e derrotas que parecem vitórias. A oposição precisa de aprender isso para o bem de todos nós, para o bem de Moçambique. Para trás a opinião do professor Elísio Macamo e fica assim completa a informação nesta edição do jornal. Gratos pela atenção dispensada.
Amanhã, pontualmente às 20, há mais informação aqui na MBC TV. Boa noite e até a próxima.